Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Marques, estou aqui como host do podcast do Connect Executive Hub, em parceria com a FENAB. Primeiro eu queria agradecer a FENAB por estar cedendo aqui o espaço para a gente gravar esse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é um tema sobre gamificação. Como é que a gente escala os resultados de uma forma engajadora com o time. Inclusive, trouxe um time de peso aqui hoje. Estou aqui com o Ricardo, Eric, Rodrigo. Ricardo, inclusive, que é o autor do livro A Fantástica Fábrica de Engajamento, assinado pelo Yu-Kai Chao, o maior nome de gamificação do mundo. Então, antes da gente entrar no tema, eu queria perguntar para vocês, só para vocês se apresentarem antes da gente entrar no tema, mas uma apresentação bem direta ao ponto. Quem é o Rodrigo? Quem é o Eric? Quem é o Ricardo? Boa. Eu sou o Rodrigo Janezinho, sou fundador da Cidadania For You, do Game For You e hoje sócio de alguns outros negócios. Vim da área de tecnologia, tenho 35 anos e nascido e criado aqui em Brasília. Muito bem. Perfeito. Pessoal, eu sou Eric Ferreira, eu sou um dos sócios da CBAB+G, um dos maiores escritórios de design do Brasil, e participo de alguns projetos de gamificação muito legais, um deles o Game For You, junto com o Rodrigo. Eu sou Ricardo, fundador e diretor de tecnologia da Funify, uma empresa focada, especializada em gamificação. A gente já está no mercado completando 14 anos. Fomos pioneiros nesse segmento, já atendendo empresas em mais de 25 países, entre elas HP, Adidas, Google, Coca-Cola, Pepsi, e aqui no Brasil várias empresas também, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BRB, Bradesco, entre outros. Muito bem. Ricardo, conta pra gente, como é que gamificação entrou na sua vida? Para eu resolver um problema que eu tinha de engajamento dos meus colaboradores. Eu tinha uma fábrica de software e eu tive uma necessidade de manter a minha equipe engajada quando eu abri uma filial fora de Brasília. Então, também sou aqui de Brasília, mas em um determinado momento a gente abriu um escritório em São Paulo e eu estava tendo dificuldade em engajar a minha equipe remotamente. E foi fazendo uma série de experimentos, vários deram errado, mas alguns começaram a dar certo. E eu acabei descobrindo depois que o que eu estava fazendo era gamificação. Eu estava aplicando algumas técnicas utilizadas no mundo dos jogos para engajar a minha equipe e deu super certo, resolvi o meu problema. E me chamou muita atenção um dia que um dos meus colaboradores foi demitido, pediu para conversar comigo, tinha certeza de que ele iria tentar, enfim, pedir para eu intervir na demissão dele, que ele tinha sido demitido pelo diretor, o chefe dele, e pai de família, recém-casado, ele, ao invés de me pedir para não demiti-lo, para minha surpresa, ele pediu apenas que a gente não tirasse ele do ranking que a gente tinha montado. Era uma das coisas, um dos elementos que a gente incluiu na experiência para engajar os funcionários. E aquilo foi chocante. Eu falei, eu tenho que entender um pouco mais sobre isso. Por que esse cara está tão preocupado com a posição dele no ranking, sendo que ele está sendo demitido nesse momento? Então, foi assim que eu descobri o poder da gamificação, resolvi um problema que eu tinha e, enfim, deu aquele momento eureka de preciso aprender mais sobre isso. E é bom quando a gente tem esse tema entrando na nossa vida por uma necessidade nossa, porque a gente leva para frente algo que a gente vivenciou, né? Algo que aconteceu com a gente. E se eu não me engano, eu acho que com vocês foi a mesma coisa, né? Vocês tiveram uma experiência própria antes. Como é que foi essa experiência? Pode começar, Eric. A experiência começou com a experiência do Eric, na verdade. Né? Já que a gente vai falar de linha do tempo, talvez, faz sentido. É engraçado, Ricardo. A minha história com gamificação também nasceu na necessidade interna de engajar uma geração que, na época, estava entrando no mercado de trabalho, que a gente não estava acostumado a como lidar com ela, digamos assim. Uma geração que queria evoluir a cada dia, né? Que todo mês queria uma promoção.
E a partir desse entendimento do comportamento dessas pessoas, na minha empresa a gente modelou como se fosse um sistema de carreira gamificado. E, na verdade, o que a gente queria era resolver um problema de negócio, né? Aumentar o engajamento do colaborador para conseguir alcançar resultados. Mas a gamificação na minha vida entrou justamente nesse ponto. Foi aí que eu fui entender um pouco mais da teoria, das técnicas, das mecânicas e aplicando para dentro primeiro, né? Para entender o que dá certo e o que dá errado. Então, tiveram algumas versões falhas dos meus primeiros games, digamos assim, que serviram de beta para o que a gente ia depois construir, que hoje eu diria se chega no ápice quando a gente vai para o nosso grande case, que é o Game for You com o Rodrigo. Boa. Cara, o meu não foi para resolver um problema de produtividade, embora eu tivesse um mega problema de produtividade. Quando lá atrás a gente pensou em desenvolver algum projeto que eu não sabia exatamente que era gamificação, a gente queria fazer uma distribuição justa de renda, uma renda extra. A gente queria que a galera que está trabalhando para a gente, além do comercial, que já recebe comissão, que essa galera participasse de uma distribuição e que fosse um modelo mais justo. Na verdade, era isso que a gente queria. A gente mirou no impacto social. A gente queria que o nosso colaborador ficasse mais feliz e, consequentemente, ele trabalharia melhor. Acho que eu já gamifiquei muitas coisas na minha vida, só que isso não era de maneira consciente. Acho que eu não sabia exatamente o que estava fazendo, era mais técnica, sei lá, de persuasão, enfim. Não sei explicar, mas algumas coisas você fazia com seus colaboradores ali que melhoravam a produtividade. E aí conheci o Eric lá atrás, em uma reunião que teve aqui na FDS. Ele estava falando sobre um modelo que ele fez lá na antiga empresa dele e tal, de gamificação, etc. Eu, caramba, isso é um modelo massa para a gente poder aplicar um senso de justiça, para as pessoas se sentirem mais justiçadas dentro da empresa, poderem trabalhar com mais respaldo. E aí a gente foi começar a desenhar para aplicar esse modelo, para fazer uma distribuição de renda igualitária não, justa, né? E aí, para nossa surpresa, a gente melhorou nosso NPS, que era o esperado, na verdade. Nosso NPS era bom, mas melhorou muito a parte de justiça. E a nossa produtividade cresceu 22 vezes. Não é que ela dobrou, ela cresceu 22 vezes. Então, assim, a gente mirou uma coisa e acertou uma coisa muito maior que a gente não sabia que existia. E aí, com isso, a gente decidiu fundar a empresa, já começamos bastante, o Ricardo ajudou muito, inclusive, um puta livro aí pra gente aprender sobre técnicas e tudo mais. Começamos a conversar em 2022 com o Eric pra gente poder fazer isso. Contratamos um Game Master também para poder ajudar a gente, porque as técnicas são realmente técnicas em estudo, não são técnicas de achismo. E tem modelos de você persuadir, de você fazer as pessoas, convencer as pessoas a fazer o que a empresa, o que a organização quer que aconteça. E foi assim. Então, na verdade, eu tropecei na gamificação e acertei algo muito maior e que hoje a gente entende esse impacto de uma maneira muito positiva e que a gente vive isso agora cotidianamente. A minha próxima pergunta ia ser por que alguém que está assistindo a gente deveria se importar com esse tema de gamificação? Mas acho que depois do exemplo do Rodrigo, essa pergunta já foi auto-respondida, né? E a gente estava aqui um pouco antes de começar a gravação também conversando, eu e o Ricardo me contou um case bem legal que aconteceu na Caixa Econômica. Você poderia compartilhar com a gente? Eu achei o case fenomenal, Ricardo. Posso sim. Em um determinado momento, a Caixa ela estabeleceu uma meta ousada de superar o recorde histórico de lucro líquido do banco, que era de 8,6 bilhões, eles queriam bater 9 bilhões. E internamente eles entraram num consenso que para chegar nesse resultado, eles precisariam engajar todo mundo do banco, né? E eles já tinham um jeitão interno de promover esse tipo de engajamento, eles têm os modelos de campanhas de incentivo, mas internamente chegou enfim, ao ouvido dos executivos, dos diretores, que um negócio chamado gamificação parecia ser, né, o estado da arte dessa coisa chamada engajamento, e convidaram a gente para compor, né, essa equipe para montar essa gamificação para engajar os funcionários. E aí, uma das belezas da gamificação, né, é que a gente explora muito o aspecto da psicologia, da neurociência, de uma forma muito mais ampla do que normalmente é explorado de forma geral das agências, por exemplo, de publicidade e tal. Então, a gente acaba explorando gatilhos emocionais de engajamento, né, que em campanhas tradicionais não são explorados. O que isso significa?
significa que a gente consegue alcançar e engajar um público maior, né? Porque o que te engaja não necessariamente é o mesmo que me engaja. E quando eu amplio esses gatilhos, eu alcanço mais pessoas. E nós montamos uma estratégia de gamificação, aonde a gente explorava esses diferentes gatilhos. E a primeira surpresa que eles tiveram foi de que, historicamente, eles conseguiam alcançar cerca de 10% de participação voluntária dos funcionários quando eles realizavam uma campanha de incentivo. Nessa gamificação, quando a gente começou a rodar, a gente atingiu 92% de participação voluntária. Então, isso foi assustador, ninguém esperava isso. E a gente que trabalha com engajamento, a gente sabe que quando você alcança um público maior, né, você muda esse ponteiro, o resultado ele vem. Tá aí, né, o Rodrigo comentando, poxa, multiplicou 22 vezes a produtividade dele. Lá na Caixa, a meta deles era superar em 400 milhões o recorde histórico. No melhor dos cenários, eles esperavam atingir isso em um ano. Em 3 meses, a gente bateu esse resultado. E em um ano, eles superaram em mais de 4 bilhões o recorde histórico de lucro líquido recorrente. Né? Então, esse é uma informação pública, está registrada, enfim, tudo isso tem que ser enviado para a TCU, está tudo muito bem documentado. E aí foi uma surpresa gigantesca para eles. Confesso que gerou alguns problemas internos, esse excesso de lucro, né? Eles tiveram que lidar com coisas que eles não estavam esperando. Então, como no melhor das hipóteses, eles esperavam atingir esse resultado de 400 milhões só no final do ano, eles colocaram algumas recompensas acreditando piamente que elas iam ser desbloqueadas só no final do ano, como, por exemplo, viagem para Cancún. Colocaram lá, não lembro exatamente o número, mas sim, uma quantidade absurda de viagens para Cancún. Imagina, no terceiro mês do ano, o pessoal já querendo viajar para Cancún. Mas como assim? Calma aí, né? O ano só começou. E sem falar em outras coisas também, uma parte do valor acima do recorde histórico de lucro seria revertido como prêmio para dentro da campanha. E, novamente, eles esperavam que seria um percentual em cima de 400 milhões. Quando começaram a ver um percentual em cima de 4 bilhões, começou a ter tanto recurso na mesa para prêmio, que eles, pela primeira vez, eles começaram a dar carros diretamente para funcionário. Eles, historicamente, eles já costumavam dar carros em campanhas de incentivo, mas eram para, por exemplo, a agência. Então, a agência inteira recebia um carro, depois fatiava lá, cada um se virava para ver como é que ia explorar aquele recurso. Mas não, dessa vez foi carro direto para funcionários. Tem noção do que é isso? Então, assim, lá eles tiveram que enfrentar com o problema do excesso de lucro. Né? Que problemão. Se alguém quiser esse problema, convido a usar a técnica. Eu lembro que na época que eu trabalhei em conjunto com o pessoal do INDG, atual Falcone, o pessoal falava muito sobre problema bom e problema ruim. Parece meio pleonástico, né? Mas esse aí é um problema bom. Eu queria ter um problema desse para resolver, né? Então, quem não queria? Bem, e dado esses resultados, Rodrigo, você falou que aumentou 22 vezes também a produtividade lá. Como é que foi essa jornada até ter esse ganho? Porque eu imagino que ele não aconteceu no primeiro dia, né? Não aconteceu no primeiro dia, mas aconteceu já no primeiro ano. Foi primeiro ano de uso da ferramenta, né? Quando a gente pensa em gamificação, existem diversas metodologias. Existe como você colocar uma medalha, você dar um bottom, tem como você fazer um ranking, tem como você dar um carro, enfim, não deixa de ser uma forma de gamificação. Tem como você desenvolver plataformas, enfim, tem como você gamificar qualquer coisa. E hoje em dia a gente percebe que literalmente qualquer coisa é gamificada. E a gente acaba fazendo muito isso no nosso dia a dia. A questão é quando você está consciente e consegue fazer isso direcionado. Quando a gente começou a fazer, nossa primeira plataforma começou a rodar em abril de 2023. E nessa época a gamificação ela não valia nada, ela valia ponto, que não era revertido em nada. Literalmente nada. As pessoas simplesmente sabiam quantos pontos elas tinham gerado.
Isso, por si só, já começou a trazer um alinhamento de expectativas. O que a empresa espera que eu faça, o que eu estou fazendo. Eu estou correspondente ao que a empresa queria. Então, minimamente, a gente já trouxe ali um feedback em tempo real para os nossos colaboradores, nossos jogadores. E com isso, a gente já foi melhorando, a gente entendeu que a nossa produtividade ali já, enfim, em 2, 3 meses, a gente já conseguiu dobrar a nossa produtividade. Isso ainda não valia dinheiro, porque a gente ainda não tinha aprovação de sindicatos para poder fazer como participação por resultado. E aí foi uma coisa que a gente ficou correndo atrás enquanto isso, até que a gente conseguiu uma aprovação para fazer distribuição, participação por resultado, retroativo, inclusive. Então a gente pegou todo o começo daquela temporada e falou, galera, tudo que vocês fizeram até hoje, para trás, vai ser, esses pontos que vocês geraram, eles vão ser pagos. E aí houve mais um boom de produtividade. Um boom mesmo, a gente mais do que dobrou novamente nessa época. Agora o massa é que a gente falou que ia ser pago, mas a gente não falou quanto. Então as pessoas não sabiam se ia receber R$5, R$5.000, ninguém sabia o que ia receber. Nem a gente sabia o que ia receber. Até aí era mais pela disputa de estar, né, entre os primeiros colocados, entre o destaque da semana, do que pelo prêmio. Isso que eu ia Exatamente. perguntar. Eu tenho uma Uma coisa pergunta, muito porque a louca. gente falou de cases onde tinha uma remuneração envolvida. Mas é só com remuneração que a gente consegue fazer gamificação? É só com dinheiro na mesa? Até aí não tinha Não. remuneração, então acho que vale a pena até continuar a história, porque... Vamos lá. Até aí não tinha zero real em cima da mesa. E aí, o que a gente faz? Lá na Cidadania Apoia, a gente tem um crachá bem grossinho. E a ideia desse crachá é a gente poder colocar bottom. Esses bottoms, eles são as nossas medalhas. Como escoteiros, enfim, como exército e afins. A gente tem as nossas medalhazinhas, são os bottoms por coisas que você faz. E a galera que ia bem, ia ganhando bottom de produtividade. A galera tem um orgulho de usar aqueles bottoms. Então, o pessoal tem um bottom que só ele tem, que 5 pessoas na empresa de 400 colaboradores têm. Então é massa, enfim, ele guarda isso. E aí, em algum momento, a gente falou que ia liberar dinheiro, que não sabia quanto. E aí a gente aumentou mais ainda a produtividade. Depois que a gente aumentou mais ainda a produtividade, a gente chegou num limite ali, num limite não, a gente chegou num ponto que a gente entendeu, cara, a gente aumentou tudo que dava da produtividade, mais do que isso, a gente vai começar a ser agressivo à saúde, de passagem, né? A gente vai aumentando tanta produtividade, pode ser que em algum momento a gente vai trazer algum burnout, alguma coisa do gênero, e a nossa ideia não é que isso acontecesse. Então a gente começou a segurar um pouco mais. E a gente teve uma sacada, depois que a gente já estava em 11 vezes que a gente tinha aumentado a nossa produtividade. E aí a gente falou, cara, já que a galera tá trabalhando pra caramba, tá entregando bem, o resultado veio, tudo, já tava chegando no final do ano, a gente falou, pô, galera que entregar a meta, a gente vai dar uma semana, na verdade eram 9, 10 dias de folga entre o Natal e o Ano Novo. Então a pessoa que bater a meta antecipada ali e bater todas as pontuações que ela precisasse, ia receber 10 dias de folga para poder passar. Não ia ter que escolher se passava o Natal ou o Ano Novo com a família, ia passar os dois. Remunerada. Sem Remunerada. tirar das férias. Não ia descontar salário, não ia descontar férias, não ia descontar nada. Então, basicamente, estava valendo a folga em um momento de trabalho. Cara, a gente dobrou a produtividade. De novo. Olha. Então, assim, dinheiro dobrou, folga dobrou. Quando a gente dá volta, etc., faz algumas corridas semanais, dobra, a gente percebe que aumenta consideravelmente a produtividade. Tem pessoas que são movidas, acho que o Ricardo consegue falar isso muito melhor, o Eric também. Tem pessoas que são movidas por diversos estímulos. E aí a gente percebe algumas pessoas são movidas por estímulo de medo. Então, tipo, cara, eu não quero ser demitido, eu não quero ser o último da fila, eu não quero que meu nome fique vermelho. Enfim, tem outras que são movidas a estímulo financeiro, e, tipo, cara, eu quero receber mais dinheiro. Tem outros que são por status, né? Que é tipo, cara, eu quero que meu nome seja o primeiro lá em cima e tudo. Outros, enfim, tem vários tipos de estímulos. E uma coisa que até o Ricardo falou, que é, cara, a gente acha que o nosso estímulo é o estímulo certo, né? A gente tenta reproduzir o nosso. E aí, quando você começa a estudar esse meio, e o Eric trouxe muito isso pra gente, nessas conversas que a gente teve, é que, cara, o seu é só mais um. A sua forma de pensar é só mais uma forma de pensar. Então, eles têm que trabalhar com diversas formas, porque existem diversas pessoas. Então, tem, sei lá, mais de 100 técnicas diferentes, mais de 100 formas de estímulos diferentes, que a gente trabalha com todas. Porque a ideia é a gente conseguir motivar todo mundo. E aí, com isso, a gente consegue resultados incríveis, assim, que a gente achava que era humanamente impossível. E o nosso NPS lá em cima, nosso índice de satisfação lá em cima, nenhum atestado por burnout, doenças mentais, ninguém estressado, ninguém trabalhando, fazendo hora extra. E a gente Isso tudo que aconteceu foi dentro do horário de trabalho. dentro do horário de trabalho. E a gente fazendo toda a jornada direitinho e fazendo 22 vezes mais, sem matar ninguém, né? Exatamente. É bem interessante a gente até resgatar
as bases, os fundamentos da gamificação, né? Gamificação é um processo para engajar as pessoas a fazer alguma coisa. A gente usa esse termo gamificação porque a gente transforma esse processo em algo mais prazeroso de ser executado, e daí vem o desejo de querer executar mais e mais vezes aquilo, através da aplicação do que a gente chama de técnicas de jogos. Então, essas técnicas de, poxa, olha, se você fizer isso, você ganha ponto, eu vou mostrar aqui um ranking das pessoas que têm mais pontos, né? Se você fizer tal coisa, você vai subir de nível. Essas técnicas, elas são aplicadas em várias áreas da nossa vida. Quem faz arte marcial, por exemplo, está acostumado com a técnica de nível, representada no formato de faixas, né? Faixa branca até a faixa preta. Você chega na faixa preta, você tem a certeza de que você está mais desenvolvido do que quando era faixa branca. Então, essa sensação de ter se desenvolvido, de ter melhorado, ter evoluído, que faz com que algumas pessoas que são movidas por essa sensação queiram fazer mais e mais e treinar até chegar na faixa preta. E aí é interessante a gente explicar por que essas coisas movem a gente. Tá no nosso DNA buscar recompensas, né? O nosso cérebro, ele é um caçador de recompensas, né? E essa caça às recompensas, ela, enfim, tem origem pré-histórica, né? Então, lá os nossos antepassados, lá na época, enfim, dos homens das cavernas, eles tinham uma recompensa quando eles faziam algo relevante, algo que indicava para ele que ele estava na direção certa, de que ele estava preservando a geração dele, né, tendo filhos, que ele estava se mantendo seguro. Então, toda vez que ele fazia algo relevante, né, para o progresso dele, para a proteção dele, da família dele, ele recebia uma dose de dopamina, que é uma recompensa, né? O nosso cérebro ele tem toda uma estrutura voltada para isso que é chamado de dopamina, que sempre que o cérebro inicialmente fazia algo como, por exemplo, poxa, preciso sair para caçar para alimentar minha família, né? O nosso ancestral ficava lá 6, 8 horas ali na espreita, tentando caçar lá, será um mamute, e aí conseguia abater o animal. E aí vinha uma grande sensação de prazer, né? O cérebro dava uma grande injeção de dopamina, e aí demorava-se um tempo para aquela sensação passar, e ele conseguia ter uma segunda dose de dopamina daquela recompensa, quando ele voltava para casa, acendia uma fogueira, e aí todo mundo se reunia. Então, assim, a dopamina serve um pouco como uma bússola para indicar que você está na direção certa. E o nosso cérebro, ele se especializou em aonde ele encontrar uma dose de dopamina, é para lá que eu vou. Então, o que acontece hoje, enquanto antigamente você tinha 1, 2, 3 doses de dopamina por dia, né? Caçando, construindo um abrigo, fazendo uma fogueira, hoje, em 3 segundos, depois que você abre o celular, pum, você já tem uma dose de dopamina que nosso ancestral gastava 8 horas para conseguir. E aí, uma das coisas que é interessante a gente observar é quanto tempo a gente passa, por exemplo, no celular. Mas por que a gente passa tanto tempo no celular? Porque o celular ele é um entregador extremamente potente, veloz de dopamina. É uma experiência extremamente gamificada. Exatamente. E é esse que é o ponto. A gamificação, ela não necessariamente precisa ter uma cara de jogo. O processo de gamificação é esse processo onde você entende essa mecânica do seu cérebro, das suas emoções, e trabalha com isso. Você trabalha explorando o lado irracional da pessoa, o lado emocional da pessoa, não necessariamente conversando com o lado racional. Isso eu posso, talvez, Ricardo, trazer lá atrás em Behavior Economics, né? Economia Com comportamental certeza. do Daniel Kahneman. Com certeza. E o que acontece é que hoje, quando você observa a frequência com que as pessoas acessam, por exemplo, o celular, né? O brasileiro médio, você acessou o seu celular mais de 10 vezes hoje? Com certeza. A média do brasileiro é 150 vezes por dia.
E a maioria das pessoas acessa o WhatsApp, Instagram e TikTok. Então, nas estatísticas, esses são os aplicativos mais acessados. Se você... Eu, pelo menos, ainda estou na estatística do LinkedIn, viu? Também entra. Mas quando você entra, por exemplo, ali no Instagram e coloca o óculos de um engenheiro de engajamento, você vai ver que ele é repleto, né, de técnicas sendo aplicadas ali. Mas ele não está mostrando um pontinho, não está mostrando um ranking, não está mostrando aqueles elementos que a gente costuma associar com gamificação. A gamificação pode ser muito mais sutil e muito mais poderosa do que a gente imagina. Então, essas empresas, elas mantêm times internos de psicólogos, de neurocientistas, de pessoas de tecnologia, design de jogos, trabalhando nessa experiência para manter você conectado e dando a sua atenção para eles. O que a gamificação faz é trazer essa tecnologia, essa ferramenta, esse conhecimento, para que as empresas possam aplicar isso em favor delas, né? Para fazer com que os funcionários se divirtam tanto quanto eles se divertem navegando pelo Instagram ou jogando um jogo massa, ter essa experiência, essa sensação, esse prazer dentro do trabalho. Resumindo tudo que você trouxe, então a gente quer criar uma experiência de uma jornada de trabalho onde ele tem acesso à dopamina enquanto ele entrega resultados para a empresa. É basicamente isso. Sim, também. Também? Também, porque você pode aplicar a gamificação não necessariamente no ambiente de trabalho. Aonde tiver gente, você pode aplicar a gamificação. Mas, com certeza, no ambiente de trabalho, costuma ser, enfim, percentualmente falando, a maior parte dos meus clientes estão buscando engajar ou os funcionários ou os clientes, né? Boa. Mas onde tiver gente, você pode aplicar a gamificação. Eu acho que a gente consegue ver muito bem o comportamento humano com criança. Criança, ela é espontânea, né, e tudo mais. Eu tenho uma experiência que quando eu era criança, tinha só o meu irmão, eu e meu irmão do meio, o mais novo ainda não tinha nascido. Meu pai vivia que quando ele queria que a gente fizesse essas coisas, falava, não, eu queria que vocês fizessem isso, mas valendo 10 pontos. A gente corria, fazia, e a gente ficava anos desse jeito. Aí depois, sei lá, de uns 5 anos que ele estava fazendo isso com a gente, um dia ele falou, não, ó, agora tem que fazer isso, lavar a louça valendo 50 pontos. Aí a gente parou, pensou, tá, mas esses pontos valem o quê mesmo? Mas isso depois de muito tempo, né? Você vê, a competição falou mais alto, né? Você só Exatamente. queria ter mais pontos que seus irmãos aí, tanto faz. Ou seus primos, afins. A ideia só era ter mais pontos. Depois você descobre o que você faz com esse ponto. Mas funciona. Agora, uma das coisas interessantes é que o que motiva você quando você é criança é diferente de quando você é adolescente, é diferente de quando você é adulto. Pensa no relacionamento também. Você, quando está solteiro, está na pista, o que te motiva é diferente de quando você já encontrou a sua namorada. E aí, opa, já é diferente, calma aí, é outro rolê. Quando você casa, opa, agora o que te mantém motivado naquele relacionamento mudou. Quando você já tem 50 anos de casado, são outras coisas que te motivam. Então, talvez o seu pai estivesse tentando usar os mesmos gatilhos que funcionou quando você era criança, com você entrando, sei lá, na pré-adolescência, não sei. E tem um outro detalhe também, que esses gatilhos podem alternar com o mesmo indivíduo em um ano. No início do ano, você pode ser mais motivado, enfim, por uma determinada coisa. No final do ano já é outra coisa. Aquilo que te motivava no início do ano já não é mais o que te motiva agora. Depois Então, pode voltar a ser motivado por aquela depois coisa. Depois pode. Então, você, como engenheiro de engajamento, consegue analisar essas variações e trabalhar isso, né, criando uma experiência que mantém você sempre engajado. Não importa se o seu gatilho está mudando. Né? Então, essa é a beleza de você ter um profissional especializado em gamificação, né, que ele consegue fazer essas leituras. A maioria das pessoas simplesmente tem a visão do jogador. A pessoa entrou na experiência e ela é engajada com aquela experiência, mas ela não tem a menor noção do que está fazendo ela ficar viciada naquela experiência. Então, assim, essa é a grande diferença. Você tem a visão do jogador, que é a visão de todo mundo, e você tem a visão do engenheiro que construiu aquela jornada para se tornar tão interessante. Boa. Uma coisa que você comentou é sobre a gamificação. A gente falou bastante sobre o aspecto interno da organização, mas você comentou também sobre o aspecto externo, engajar o público, os clientes, né? Eu queria perguntar para você, Eric, que trabalha na CBA justamente com isso, né? Buscando inovação, posicionamento de marcas, algumas marcas bem conhecidas. Eu sei que tem KitKat, Colgate, etc.
Como que vocês aplicam isso? Se aplicam com o olhar do para fora, do olhar do público, né? Como que identifica, como que se cria esse processo? Dentro de um processo onde você está olhando para o público externo, eu acho que isso é muito aplicado principalmente em serviço hoje, menos em produto. Mas mesmo em produto você vai ter gamificações. Então vou começar da gamificação simples de produto. Vocês lembram quando a gente comprava picolé que bom? Só porque você tinha o palitinho Palito que premiado. você depois podia... Primeiro, você tinha um palito premiado. Então você tem um elemento de surpresa, né? Posso comprar um picolé e, nossa, vem o outro. Mas só a emoção de talvez ter um outro, que você nem aguenta comer, fazer tu comprar o frutili em vez de comprar o concorrente. Então ele estava gamificando o teu Sim, consumo. sim. E tinha um outro também, que aí já era para quem não gosta de surpresa. Você comprava aquele picolé que tinha um palitinho que ele era tipo uma peça de Lego, que se ao comprar vários começava a fazer estruturas e brincar. Então ele estimulava o teu consumo, mas ele te dava um prêmio. Então às vezes você nem queria tanto assim o picolé, mas você tinha que juntar 100 pecinhas para fazer o teu castelo. Então, acho que isso é um exemplo simples de como a gente pode usar a motivação, Só que ela uma não é coisa necessariamente afim. antes de você continuar, essa promoção do picolé, parece que ela acabou em 96, 98. Uhum. Mas até hoje, quando eu show com picolé, eu olho se ele foi premiado. Vai que um dia volta. É incrível. Quando eu é tô na incrível. A praia, parada tenho que olhar o Foi uma negocinho. gamificação tão bem feita, ainda Exatamente. hoje ela me pega, velho. Mesmo ela não existindo mais, ela me pega. Exatamente. Tem um caso que era muito legal, esse aí, compartilhando da infância, era o caso do chocolate surpresa. Você comprava um chocolate para você ganhar um cardzinho, que era de algum animal, ou dinossauro, que era o que eu gostava, era a coleção dos dinossauros, para você colecionar aquele tanto de animalzinho. Então você mantinha o consumo de um chocolate, mas eu não ligava mais pro chocolate, só queria ter o T-Rex, que eu não tinha ainda. Né? Chocolate que a gente redesenhou ano passado agora, na nova edição, agora virtualizada. Você pode, inclusive, ir lá no Roblox, resgatar os seus bichinhos. Isso é num segmento de produto, né? Quando a gente vai para serviço, aí que a gente está pensando é engajar o usuário para que ele tome ações que ou aproximem ele da nossa marca, para que ele tenha uma maior ressonância com aquilo que a gente está propondo para ele, ou que nos ajude a ter melhorar nossos indicadores de negócio. Então, a gente ajudou, por exemplo, o pessoal a entender na 99 Táxi como que eles podiam engajar os motoristas para que eles ficassem conectados ao ecossistema 99 em vez de para os ecossistemas concorrentes. Então, como que a gente gamifica a jornada dele, construindo serviços e pontos de contato, que quanto mais ele interage, mais benefício tem. Até o cara ter onde descansar, ter serviços extras, ter mecânico, seja lá o que for, sabe? Então, qual que é importante quando você vai engajar com o público externo? A gamificação para o público externo, ela tem que ser envolver o indicador de negócio. Então, chocolate fazer eu comprar chocolate de novo para ter outro negocinho. 99 fazer o motorista ficar com ele mais vezes para não gastar o tempo com a concorrência. O aplicativo do Duolingo, ele gamifica você lá com a corujinha que fica brava quando você não faz o exercício, porque diferente do outro aplicativo que tem aula, não tem o bichinho. Não tem a gamificação, não tem o desafio, você não compete comigo. Cara, tô todo dia estudando espanhol. Inclusive tem um né? ranking de Tem um você ranking, com seus você com seu amigos, amigo, né? tudo mais. Então, eu acho que Deixa eu só fazer a uma gamificação para fora tem muito a ver com isso. Uma vez eu ouvi falar que a maior parte dos usuários do Duolingo, inclusive, são usuários gratuitos. E essa base de usuários gratuitos cria base para gamificação para os pagantes engajarem mais ainda. Realmente é isso? Eu não tenho conhecimento dos dados, mas com certeza uma das coisas que acontecem em comunidades digitais é que o valor dela depende de ter mais usuários para vocês poderem fazer a comunidade, fazer a competição, fazer os rankings. Então, Tem uma coisa que eu acho muito interessante, até trazendo o histórico dos estudos relacionados a essa questão de engajamento. Essa questão já foi muito estudada, por exemplo, na área da psicologia, da biologia, onde os estudos, né, eram feitos através de experimentos com, enfim, 100 pessoas, botava numa sala, rodava um experimento, anotava ali em planilhas, em pranchetas e tal, e aí você fazia algumas análises em cima daquelas informações para tirar algumas conclusões, né? Quando a gente vai para o mundo digital, e aí trazendo muito a visão e a experiência do mundo dos jogos, eles começaram a aplicar essas teorias e fazer esses testes, esses experimentos, analisando dados em tempo real, com milhões de pessoas. Então, eles conseguiam rapidamente aplicar ou materializar um conceito. Vamos lá, olha, o Skinner disse que se a gente aplicar uma punição no ratinho, dando um choque naquele teste do Skinner. Então, para quem não conhece aí, quem está assistindo o podcast, depois procura aí, teste de Skinner. Ele colocou um ratinho numa caixinha e demonstrou como
como é que ele podia mudar o comportamento do ratinho usando recompensa e Que é a punição. base da psicologia comportamental. Também. É um dos experimentos muito importantes, né? Usado como referência. Então, no mundo dos jogos, eles olham ali, poxa, lá no experimento do Skinner, ele representava a recompensa como gotinhas de suco de laranja. O ratinho fazia a ação desejada, que era apertar um botão, ganhava 3 gotinhas de suco de laranja. A punição, para inibir um comportamento que ele não queria, era o choque. Apertou o botãozinho e ganhava choque. Só que no mundo digital, você não tem esse contato físico para dar suquinho de laranja e choque ali, né, através do celular ali diretamente. Tá, tudo bem, você pode pedir lá por iFood, né? Mas eles precisaram, no mundo dos jogos, traduzir recompensa e punição, essa teoria, no formato de uma outra coisa. Olha, eu vou colocar aqui como recompensa ganhar moedinhas e mostrar um barulhinho. A pessoa fez o que eu quero, ele ouve um barulhinho e ganha umas moedinhas. A pessoa fez o que eu não quero, eu mostro uma barra de progresso dele diminuindo e enfim, o jogador perdendo uma armadura que ele gastou um tempão para conseguir. Então, aplicando essa teoria, eles conseguem, naquele mesmo momento que eles inserem essa implementação da teoria dentro do jogo, eles conseguem analisar com milhões de pessoas que estão jogando, né, o efeito daquilo, o impacto daquilo. Opa, olha, agora a gente conseguiu aumentar em 32% o tempo que o pessoal fica no jogo. Agora, a gente conseguiu ver aqui que a aplicação disso daqui não deu certo, porque o pessoal está largando o jogo. Então, eles conseguem medir isso em tempo real com milhões de pessoas. E aí faz todo sentido você ter pessoas gerando dados, pessoas jogando. Esse é o conceito, talvez, por trás do Duolingo, né? Exatamente. As pessoas estão jogando e esses dados que estão sendo gerados estão sendo utilizados por esses cientistas, né? Por esses neurocientistas, né? Por essas pessoas enfim, da área de tecnologia, analisando tudo isso e melhorando ainda mais a experiência para aqueles pagantes gastarem ainda mais dentro do rolê. Então, você entender como é que esse raciocínio de quem está trabalhando com engajamento em larga escala, porque essa é a ideia. Você me engajar ou eu te engajar aqui no presencial é uma coisa. E é assim que a maioria dos gestores de empresas atuam. Então, eles têm muito contato com os funcionários e tal. Mas quando você vai para um ambiente onde você tem que engajar milhões de pessoas, né, e você tem um orçamento limitado para isso, você não tem bilhões de reais para gastar no engajamento, você não consegue, efetivamente, se você tentar comprar um engajamento, você vai quebrar a banca, aí faz sentido você começar a usar da psicologia e desse conhecimento que a indústria dos jogos tem desenvolvido para escalar esse engajamento, para você automatizar esse processo e não depender de gente engajando gente, mas sim trazer a tecnologia para te ajudar a engajar essas pessoas. Boa. Eu acho que vocês já me convenceram que gamificação entrega bastante resultado, que é um assunto super relevante para qualquer pessoa que estiver assistindo a gente. Mas eu queria puxar uma dúvida. É para todo mundo? Tem algum pré-requisito? Tem algum cenário em que isso não é recomendado? Ou tem alguma coisa que eu tenho que construir antes? Ou eu preciso estar eletivo de alguma forma? O que você acha, Rodrigo? Quais são os pré-requisitos para eu trabalhar com gamificação? Cara, um ponto muito importante, o Eric falava muito isso comigo no começo, quando a gente começou a estudar o case de como a gente faria lá na Cidadania for You, é que a gamificação ela vai ser uma lupa. Ela vai potencializar o que a gente está fazendo. E se a gente estiver fazendo errado, ela vai potencializar o erro. Então, na prática, antes de gamificar, a gente precisava de duas coisas. A gente precisava de ter certeza que o nosso processo estava certo, que eu podia escalar ele, que aquilo era um processo bacana de ser feito. E eu precisava ter certeza que eu conseguia cumprir com o pote, né, que o pote não ia me quebrar, que é um grande problema. A premiação, ela não pode ser maior do que o retorno que você está tendo com aquilo. Senão a banca quebra, como o Ricardo colocou. Então, acho que o primeiro ponto é você entender se você consegue melhorar aquele processo, consegue desenhar um processo de uma maneira a ser gamificado. E começar pelo simples. O que é simples de você fazer? Vamos fazer um Pareto, 70-30 ali. O que eu consigo fazer com menos esforço para me trazer mais resultado? Pensa no mundo perfeito.
cara, qual o time da minha empresa, qual setor que se dobrasse a produtividade seria incrível para a empresa? Provavelmente esse é o setor que você deveria começar. Qual o setor que eu vou ter menos gasto de energia, físico, psicológico, de dinheiro para implantar? Provavelmente é esse setor que você deveria começar. O Eric teve bastante conversa comigo em relação a identificar quais dores a gente ia cumprir primeiro para que a gente pudesse fazer um projeto de gamificação que fosse perpétuo, né? Que fosse toda vez se reciclando e que se autopagasse na prática. É bom levantar um pouco também, Eric. Boa. Quando a gente pensa em gamificação, tem uma coisa que eu gosto de empresarial, uma coisa que eu gosto de pensar é a seguinte: o custo de gerir a gamificação, principalmente quando a gente está falando de PME, quando a gente fala das bigs, a gente vai ter um problema que o nosso amigo falou aqui, pô, saiu de 400 milhões para 4 bilhões. O número, quando a gente pensa na pessoa física, no CPF, quase que não consegue nem processar, né? Por isso que o prêmio grande virou um problema, né? Agora, quando a gente está em PME, o custo de gerir a gamificação não pode ser maior do que o benefício que a gamificação traz. Então, se eu for ter muitas camadas, se eu não tenho sistemas preparados, se eu for gastar muito tempo tentando implementar a regra para criar o jogo, mas na hora que eu começo o jogo e vejo o resultado não é maior que o custo para gerir esse sistema, quer dizer que a gamificação para esse contexto ficou complexa demais. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma gamificação baseada em resultado fim. Às vezes eu não tenho todo o processo, como uma empresa média, grande, no caso agora da cidadania, tem. Mas para empresa que não tem processo, ainda assim a gente tem alguns KPIs. A gente tem faturamento, número de atendimento, NPS, quantas entregas eu faço em um dia. Então a dica que eu daria é quais são esses pontos fim que a gente quer mudar e que comportamento que as pessoas precisam ter para entregar esses pontos fim. Esse é um jeito fácil de gamificar para quem não tem toda a robustez ou não tem um gamificador para ajudar. Agora a parte legal, só para finalizar. Depois que você começa a implementar esses sistemas na sua empresa, a gamificação passa a fazer parte da cultura também e não vive só nos experts. Então, lá na cidadania mesmo, a gente tem um sistema, uma plataforma de gamificação que ela segue a regra do jogo que vem de um board, né, de um conselho, de um comitê que define qual que é a nossa estratégia de gamificação. Então, tem técnicas que a gente usa lá, porque faz parte da nossa visão, e tem técnicas que a gente gostaria de usar, mas que a gente não usa porque a gente entende que talvez tivesse algum trade-off que a gente não está disposto a lidar com ela. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Um dia eu entrei lá, dentro de uma sala de um time, e eu olho para a parede, e tem na parede Primeiro, eu tenho 6 pistas. E dentro de cada pista tem a cara de uma pessoa, e cada pessoa numa posição e uma métrica do lado. Aí eu olhei aquilo assim e falei, pô, a gente estava doido para colocar um negócio de disputa no jogo, mas a gente não colocou porque a gente achou que podia ter alguma coisa cultural. Esse time veio aqui por autonomia própria, criou uma parte da corrida, mas a corrida não era um contra o outro, é a pessoa contra ela mesma, mas tem uma posição que era ajustada com metas diferentes. Então a pessoa que tinha que fazer 10 e tinha feito 5 está no meio. A pessoa que tinha que fazer 3 e fez 2, ela está em 66%. Ao mesmo tempo, tinha uma meta acumulada, que tinha uma soma de todo mundo apontando para o que o time tinha que entregar. Então, em um lado, tinha uma possível competitividade para ver quem tinha que avançar primeiro. Ao mesmo tempo, quem era social está olhando para a contribuição da meta do todo. Eu olhei aquilo assim, gente, a gente tem um game em cima do game, a gente tem um game paralelo. A gente não colocou a feature no sistema, mas a gente não proibiu de colocar dentro do time que fazia sentido. Eu acho que isso é uma coisa legal também. Quando você começa a gamificar, as pessoas começam a pedir mais gamificação. E começa a existir a gamificação no oficial. Por quê? Porque os líderes entendem que a gamificação engaja no trabalho. Aí, cara, virou cultura. E aí você vai ter resultado pra caramba. Tem um negócio que eu acho legal colocar também, é que existe uma diferença entre uma gamificação para uma empresa de grande porte, que precisa engajar em larga escala, assim, um volume absurdo de pessoas, e uma gamificação para o pipoqueiro, para a lojinha de picolé lá da sua casa. Nesses dois casos, o que você precisa para colocar para rodar uma gamificação é saber o que você quer em termos de engajamento, o que você quer que aquela pessoa que você quer engajar faça. E você tem que ter condições de medir. Quando a gente está em grandes corporações, o ideal é que você utilize tecnologia para conseguir medir isso de forma automática, porque o volume de dados vai ser muito grande. Mas se você está atendendo uma pessoa por vez, às vezes essa medição
essa informação você tem ali na palma da mão. E aí trazer alguns exemplos, a gente falou de grandes empresas, mas para o pequeno empreendedor que eventualmente não vai usar nenhuma tecnologia, né, super avançada para fazer isso. Ali na frente da minha casa tem uma igreja e outro dia eles estavam fazendo uma quermesse, sabe aquelas festinhas que o pessoal faz, aí monta barraquinha de quentão, de canjica, daquelas comidas de festa junina. E eu percebi que tinha uma das barracas que estava se destacando em termos de volume de cliente. E quando eu fui olhar, era uma barraca que vendia cupcake. Só que, diferente de todas as outras barracas que já entregavam produto pronto, eles usaram um gatilho que trabalha no lado dessa sensação de você ser o dono da coisa. A coisa foi você que criou, construiu. Isso aí mexe com muita gente. IKEA, né? Você que construiu, você que deu seu toque e tal. E ao invés de te dar o cupcake pronto, eles fizeram uma brincadeira. Olha, você compra uma ficha para montar o seu cupcake. Aí a gente vai te dar um dado. A mulher fez um dado de papelão, sabe? Caixa de sapato. Montou um papelão, um dado desse tamanho. E ela dava esse dado para as crianças. E a criança jogava. O número que saísse no dado era o número de ingredientes que a criança podia escolher numa bandejinha. E aí minha filha olhou aqui, eu quero montar meu cupcake, papai, eu quero montar e tal. Tudo bem, comprei o ticket, ela jogou o dado. Tirou o número 1 e teve que ir de novo. Então, montou o cupcake dela, ficou super orgulhosa. Tiramos selfie com o cupcake, de tão orgulhosa que ela ficou. Ela deu o cupcake para minha esposa, falou, eu quero outro, pai. Outro. Aí ela deu para mim o segundo, quero outro. Aí foi o terceiro, eu falei, não, agora chegou, agora parou. Então, as crianças estavam nesse rolê, né, de mostrar criatividade, né? Isso é gamificação. É um gatilho poderosíssimo de você deixar a pessoa criar, participar da criação, né? Uma outra experiência também de pequeno estabelecimento. Aqui em Pirinópolis tem várias sorveterias. Tem uma que me chamou a atenção uma vez. Eles colocaram... Você entra na sorveteria, tem lá os sabores de picolé, que tem aquele monte de sabor. Um dos sabores que tinha lá, misterioso. Mas que sabor é esse? Cara, você tem que provar para descobrir. Aí então me dá aí. Aí tomei lá o picolé, a minha filha também. Mas, cara, ainda não sei que sabor é esse, tá? É difícil de descobrir. Qual que é mesmo? Aí ele tem que continuar provando. Uma hora você vai descobrir. Aí tomamos outro. Cara, sai de lá sem descobrir, mas é um dos sabores que mais vende. Por quê? Ele está trabalhando com um outro gatilho da curiosidade para levar as pessoas a comprar mais picolé. E é uma bobeira, concorda? É uma técnica de engajamento sendo aplicada ali e onde ele sequer precisa estar monitorando e registrando o que as pessoas estão fazendo. A curiosidade ela é instigada simplesmente pela forma como ele construiu aquela experiência, da mesma forma que a questão da mulher ter feito o dado de papelão. Eu já queria até emendar a próxima pergunta para ti mesmo, Ricardo. A gente falou bastante sobre a importância, a elegibilidade, tem que ter os meus processos, que senão eu posso estar amplificando um problema e não uma solução. Mas e alguém que está assistindo a gente falou assim, beleza, quero começar, sou elegível, acho que aqui é aplicável, acho que eu posso ter ganhos fenomenais com a aplicação da gamificação. Existe um passo a passo, existe algum método, alguma coisa que a pessoa possa seguir? Eu sei que uma vez me contaram sobre um tal de octalysis, né? Octalysis. Então, existe, né? Tem várias pessoas que trouxeram contribuições nesse sentido de criar estruturas, passo a passo, checklists, canvas para você montar a sua gamificação. O Octalysis é realmente uma referência. Aqui no Brasil, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa estrutura, existe um livro do próprio Yukai, que ele lançou em português. Existe também esse livro que está aí com você, A Fantástica Fábrica de Engajamento, onde eu estruturei esse livro especificamente para empreendedores e pessoas que querem realmente trabalhar na área. Então, é um livro onde está muito desmistificada essa questão da gamificação. Eu estruturei ele em 3 partes. Então, assim, a primeira parte, eu falo rapidamente sobre a minha história de como é que eu descobri o poder da gamificação e como é que eu entrei nessa brincadeira, nessa indústria.
A segunda parte do livro é um compêndio com vários cases reais de problemas enfrentados pelos clientes, como é que a gente estruturou uma gamificação para resolver aquilo e o resultado que aquilo gerou. Então, isso aí, na mão dos executivos, dos empreendedores, já vai dar uma boa visão para eles, né, de estratégias que foram aplicadas para resolver diversos tipos de problemas diferentes. Desde engajamento de cliente, engajamento de funcionário, engajamento de parceiro, engajamento de aluno, engajamento em várias áreas distintas, né? E na última parte do livro, você tem um conjunto de ferramentas, né, e metodologias para você estruturar sua gamificação. E aí, nessa última parte, você tem ali tanto uma lista de técnicas de jogos para você já entender quais são os gatilhos, quais são as técnicas que você pode aplicar, né? E também uma sugestão de um conjunto de ferramentas, incluindo a plataforma de gamificação Funify, que essas empresas que a gente atende utilizam. Se ainda assim você não se sentir confortável em seguir adiante, tá aqui, né, 2 empresas que estão trabalhando com gamificação. Tem tanto a Funify, que vai poder orientar e ajudar você na elaboração, na construção e colocar para rodar a gamificação dentro da sua empresa, para engajar o público que você precisar. Tem o Game for You também, que é uma solução feita também para engajamento do pessoal, que foi, inclusive, se originou dessa experiência da Cidadania for You. Então, assim, você está aqui com 2 empresas, né, prontas, capacitadas para poder auxiliar o empreendedor, caso ele, depois de ter acesso a essas informações, ainda assim não se sinta confortável em seguir sozinho. E tudo bem, tem várias empresas que têm a cultura de, olha, eu quero que você construa para mim, eu quero só ver os números. Me fala só quanto é que e me dá os números no final. E tem empresas que querem internalizar esse conhecimento, aprender como é que se faz isso e que isso faça parte da cultura. Independente de qual seja o seu perfil, né? Eu aconselho você a buscar essas informações que estão na internet, né? Se você quiser algo mais estruturado, busque o livro A Fantástica Fábrica de Engajamento, está disponível na Amazon, está disponível aqui, quem for de Brasília, aqui na livraria Leitura ali do Parque Shopping. E é isso, se você estiver pronto para seguir adiante e quiser contar com a ajuda profissional, está aqui, Game for You, Funify, para apoiar você no que for preciso, nesse sentido. Boa, e o Game for You, tem uma dica para quem está começando? Cara, eu acho que o Ricardo trouxe tudo. A gente percebe que tudo é gamificado. Ele deu exemplo ali do pequeno empreendedor, do grande empreendedor. Acho que tudo vai mudar em relação à escala. Quando a gente entra em algum outro cliente, a primeira coisa que a gente faz é realmente tentar redesenhar o processo para entender se o que a pessoa quer é realmente o que ela precisa, que muitas das vezes não é. E começa desenhando. A gente brinca que se você acertar o processo é mais importante do que você acertar a plataforma em si. Cara, tem um jogo muito antigo que a gente, inclusive, se espelhou nele ali quando a gente começou a fazer nossas primeiras telas, que é o L-Foot 98. Não sei se já deve ter jogado também. Já jogaram todo mundo, né? Já jogou, Ricardinho, também? Não, já jogou? Eu já, mas... Explica como que é. O L-Foot, ele é quase um Excel coloridinho. É uma tabela onde você contrata jogadores e você coloca você tem um time, você é técnico de um time, sei lá, sou técnico do Flamengo. Eu vou lá e contrato o jogador, demito o jogador, tem leilão e tudo. E eu coloco esse time para jogar. Eu estou jogando na primeira, segunda, terceira divisão, você coloca qual que você está jogando. E aí mostra a tabela, o seu time, o time do lado, um placarzinho, e você vendo exclusivamente o resultado. Você não vê o jogo. O jogo nunca acontece. Você só vê o resultado. Então tá lá, e o tempo rodando, aí 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, aí você vai vendo o resultado acontecendo. E aí você vai sendo enfim, você vai ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, de acordo com os resultados ali, você compra mais jogadores, muda a estratégia do jogo. Cara, é um jogo muito feio. Ele é feio. É um jogo extremamente viciante. Nossa, eu perdi anos da minha vida jogando. Não vou falar que eu perdi, foi muito bom. Mas jogando ele, foi quando a gente percebeu que, na verdade, a jogabilidade mesmo, né, a forma de engajar, ela é muito mais importante do que a estética da parada. Então, hoje, lá no Game for You, a gente tem uma estética linda. Mas aquela estética linda, ela só funciona
Porque a jogabilidade faz sentido. Então, antes da gente ter essa estética que, na minha opinião, é muito bonita, a gente tinha o L-Foot. A gente tinha uma estética feia, que eu precisava simplesmente validar se o que eu tô querendo que a galera faça, dá para ser feito. Então, é muito mais sobre você descobrir o como você faz para alcançar aquele resultado, do que tentar fazer uma parada bonita que muitas das vezes muitos empreendedores querem, sabe? Tipo, ai, eu quero ter uma gamificação aqui que tem uma tela linda e vai ter um painel, um dashboard que você vai acessar e vai ver o placar de todo mundo e todo mundo tem seu próprio avatar. Eles falam que você pode ter isso. Tá tudo bem você ter isso. Mas não necessariamente isso vai resolver o seu problema. Eu já tive várias experiências que eu chego dentro de uma empresa para analisar, aí vejo aqueles PIs lindos, né? A primeira pergunta que eu faço é: que decisão que você toma com essas informações? Aí quando a pessoa não sabe me responder, eu falo: então para que você tem esse PI, né? Não precisa dele. É essa a lógica mesmo. Muito bom. Boa. Pessoal, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu acho que foi muito produtivo para mim, para todo mundo que está assistindo a gente, mas a gente vai ter uma jornada longa ainda de implementação. Mas antes da gente encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final. Lembrando que quem está assistindo a gente pode ser alguém que está descobrindo gamificação agora, lembrando que alguém pode estar assistindo a gente, pode estar já começando o seu processo, pode ser alguém talvez já implementando. O que vocês deixariam de recado final para esse público, majoritariamente aí, executivos e empreendedores, né, que está acompanhando a gente aqui? Olha, o meu recado é: comece a estudar um pouco sobre gamificação, porque você, querendo ou não, outras empresas já estão aplicando e estão tomando a atenção dos seus colaboradores, enquanto você paga o salário deles para eles estarem ali à disposição, prontos para poder atuarem dentro da sua empresa. Vários deles estão doando, né, com o seu financiamento, as horas e a atenção deles para outras empresas que não estão pagando absolutamente nenhum centavo para eles, né, mas são mestres nessa questão de engajamento. Então, vale a pena você, no mínimo, conhecer as ferramentas que você tem à sua disposição para equilibrar esse jogo e manter o seu time do seu lado, ao mesmo tempo que você cria uma experiência prazerosa na sua equipe em estar junto com você. Porque se você não fizer isso, a empresa do lado vai fazer, porque esse é o movimento da vez. Boa. Minha dica é a seguinte: assim como todo ano você define no teu planejamento estratégico, fazer investimento em tecnologia, capacitação, troca de equipamento, eu convido os empresários a terem uma linha que é gamificação. Pode ser o tempo dos gestores que vão estar dedicados a entender como motivar a equipe através da gamificação. Pode ser o orçamento que você vai colocar em premiação, seja ela monetária ou não, porque você vai ter que investir de alguma forma, tempo, recurso. Mas eu vou dizer assim, com toda certeza, de todas as linhas que eu vi lá na tabela assim, de investimento, a que eu vi da mais ROI até hoje, que não é tecnologia, que essa escala processo de um jeito que o ser humano não consegue, é gamificação. Se está no orçamento, você vai executar. Então, coloca ela lá. Boa. Acho que é isso. Na verdade, é entender que gamificação e jogo são coisas distintas. Gamificação usa técnicas de jogos, mas não necessariamente é um jogo, então existe ainda um leve preconceito. Você fala de gamificação em empresa e tal, a galera, colocar a galera para jogar aqui, não é isso. E não, boa, que se for isso e estiver te trazendo um resultado positivo, tá tudo bem também, tanto faz. Tá todo mundo jogando, eu tô ganhando mais com isso, meu colaborador tá mais feliz, tá produzindo mais, beleza. Então, se deu o luxo de tentar, se deu o luxo de pesquisar, de aprender um pouco mais, de ler um bom livro que te ensine técnicas, de conversar com profissionais que te orientem e de testar, assim, dá a opção de testar mesmo. E, cara, a gamificação não é só para empresa, não é só para o empresário, mas é para a vida. Tudo que a gente faz hoje é gamificado. As pessoas simplesmente não têm consciência disso. E quando você toma consciência disso, você percebe o tanto de coisa que é possível ser feito, o tanto de coisa que é feito com você. O mercado colocou, né? Instagram, Duolingo, enfim. Você trouxe Duolingo, enfim. Você é gamificado o dia inteiro. Cara, se isso já acontece, por que você não vai ser o protagonista disso? Por que você vai continuar sendo só mais um coadjuvante, mais um jogador? Boa. Seja você o Game Master, entendeu? Muito
Só para complementar, porque eu sei que tem muito executivo, né, observando isso daqui, só para fazer uma provocação. Comece a perceber o engajamento da sua equipe como um ativo. Eu sei que isso pode ser até uma antecipação, porque essa visão do engajamento como ativo estratégico da empresa é algo que naturalmente os executivos passam a enxergar dessa forma depois que rodam alguns programas de engajamento. Mas para você que nunca rodou, deixa eu te falar uma coisa. A gamificação é um ativo tão valioso, aliás, o engajamento da sua equipe é um ativo tão valioso quanto o seu ativo financeiro. Então, se você tem já uma equipe tomando conta das finanças da sua empresa, recebendo, pagando o salário do pessoal em dia, né, e você sabe da importância disso, porque se você não pagar o salário do pessoal em dia, a produtividade da sua empresa vai ser diferente de se você estiver pagando em dia, vai ser menor. Engajamento é a mesma coisa. Você já está com seus colaboradores. O seu colaborador que está sendo pago todo mês, se ele estiver engajado, ele vai produzir diferente de se ele estiver desengajado. Então, como a produtividade é maior quando a sua equipe está engajada, por que não tratar o engajamento como um ativo, ao invés de você deixar ele, enfim, sem nenhuma gestão estratégica? Não faz o menor sentido. E é isso que os executivos passam a entender depois que eles rodam as primeiras gamificações internamente. A gamificação, ela não faz sentido você desligar ela. Ela é um ativo e ela tem o engajamento da sua equipe tem que ser mantido. Você tem que manter a gestão desse ativo, que é chamado engajamento, da mesma forma que você mantém a gestão do ativo chamado dinheiro. É isso. Boa. Então, fica aí a dica. Comece a enxergar o engajamento da sua equipe como um ativo, da mesma forma que você enxerga o dinheiro da sua empresa como um ativo, e comece a gerenciar isso de forma profissional, utilizando a gamificação, que é o processo e as ferramentas para te dar essa capacidade de gerir isso de forma profissional. Bem, pessoal, esse foi o nosso Connect Executive Cast de hoje. Se você gostou desse conteúdo sobre gamificação, já curte, segue, compartilha, manda para pessoas que podem se aproveitar desse conteúdo. Coloca seguir aí no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando ou assistindo esse episódio. E não deixa de também acompanhar os próximos, que vão ser assuntos muito relevantes. Eu sou o Lucas Marques, esse foi o nosso Connect Executive Cast, um projeto do Connect Executive Hub, com apoio da FENAB. Vemos vocês nos próximos episódios.